Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 28 de julho. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral reafirma o compromisso da Justiça Eleitoral com a realização das eleições de outubro. Em reunião com dirigentes de instituições federais de ensino superior, o ministro Edson Fachin garantiu ainda que os candidatos eleitos serão diplomados. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Maior operação do Ministério Público Federal de Combate ao Trabalho Escravo resgata mais de 300 pessoas em 22 estados e no Distrito Federal. Justiça do Rio Grande do Sul condena blogueiro Alan dos Santos pelo crime de calúnia. E ainda, os 60 anos do 13º salário, essa importante conquista dos trabalhadores. A Operação Resgate 2 do Ministério Público Federal retirou 337 pessoas da condição de trabalho escravo neste mês de julho. Esta é a maior operação de combate a esse tipo de crime já realizada no país. As piores condições de trabalho no Brasil estão na área rural, onde foi registrada a maior quantidade de resgate de pessoas nos serviços de colheita em geral, cultivo de café e criação de gado de corte. Nas cidades, chamaram a atenção os resgates numa clínica de reabilitação de dependentes químicos e os casos de trabalho doméstico. A segunda operação resgate do Ministério Público Federal começou no dia 4 deste mês e até agora retirou 337 pessoas de trabalho análogo ao de escravo no país. O número aumentou em relação à primeira edição, quando foram resgatados 136 trabalhadores. A maioria dos resgates ocorreu em Goiás e Minas Gerais. Foram retirados ainda 5 crianças e adolescentes e 4 paraguaios e venezuelanos, além de 6 trabalhadoras domésticas em 5 estados. Através da radiografia do resultado dessas operações, nós vamos ter a parte criminal, nós vamos ter as questões sociais. E dentro do Ministério Público Federal, nós tomamos essas providências com relação ao crime, coibir efetivamente esse tipo de crime e também encaminhar para os órgãos competentes do Ministério Público Federal as providências que possam ser tomadas da melhoria do atendimento, dos direitos sociais dessas pessoas. Os empregadores foram notificados a interromper as atividades e pagar as verbas salariais e rescisórias, que somam mais de R$ 3.800.000. Além disso, podem ser responsabilizados por danos morais individuais e coletivos, multas administrativas e ações criminais. Ao promover a denúncia, uma ação penal contra os envolvidos, o Ministério Público precisa estar embasado em evidências, em provas. E aí, normalmente, nesse tipo de crime, as provas são depoimentos dos trabalhadores, testemunhas das vítimas e também a importância dos registros visuais, fotografias, imagens, vídeos. Às vezes, por exemplo, se tem água, que é água de beber, pode fazer uma perícia nessa água para ver a potabilidade da água. Então, são todos esses elementos que, reunidos, vão configurar a condição degradante. Cada um dos resgatados também recebeu 3 parcelas do seguro-desemprego especial, no valor de um salário mínimo cada. Cerca de 50 equipes de fiscalização estão envolvidas nas inspeções, em 22 estados e no Distrito Federal, durante este mês. A operação é considerada a maior do país, contra o trabalho análogo ao de escravo e o tráfico de pessoas, e antecede o dia 30 de julho, Dia Mundial do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Tivemos denúncias vindas de vários canais, então muitas denúncias atendidas foram recebidas pelo Ministério Público do Trabalho, por meio do nosso site, principalmente, que é www.mpt.mp.br. Tivemos muitas denúncias do sistema IP também, da CIT, e denúncias feitas por meio do Disque 100 também entraram na programação. Inclusive, algumas denúncias de trabalho escravo doméstico foram feitas via Disque 100 e levaram a resgate de trabalhadores. E como eu falei, teve alguns resgates também que aconteceram independentemente de denúncias, a partir de fiscalizações que foram feitas em determinados setores, sobretudo na área rural. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou o blogueiro Alan dos Santos pelo crime de calúnia. Ele, que está foragido, publicou um vídeo em 2017 com ofensas a um cineasta. Alan
Alan dos Santos foi condenado a 1 ano e 7 meses de detenção em regime inicialmente aberto. Em um vídeo no canal dele no YouTube, o blogueiro fez comentários ofensivos sobre a cineasta Stella Renner, autora da queixa-crime. Em primeira instância, Alan dos Santos foi absolvido dos crimes de calúnia e difamação e teve a punição por injúria extinta. Stella Renner recorreu da decisão. Na decisão de segunda instância, no entanto, os desembargadores que analisaram o caso entenderam que, diante do grande alcance do vídeo postado, o fato foi sim ofensivo e prejudicou a reputação da cineasta. Alan dos Santos está foragido da justiça brasileira. Em outubro do ano passado, ele teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por disseminação de fake news no inquérito que apura atos antidemocráticos e ataques a ministros do STF. O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, reforçou que a Justiça Eleitoral está preparada para realizar as eleições de outubro e enfatizou que os eleitos serão diplomados. Foi durante uma reunião com dirigentes das instituições federais de ensino superior no Brasil. O presidente do TSE falou que a sociedade não pode ficar em um conflito permanente alavancado pela desinformação. O ministro Fachin também disse que transformar adversários políticos em inimigos enfraquece o debate eleitoral e tem como consequência um ciclo de violência. Por fim, ressaltou a importância das instituições democráticas no momento vivido pelo Brasil. Por tudo isso, independentemente das visões ideológicas que são naturalmente dissonantes, é essencial num momento como este preservar os consensos fundamentais e blindar as instituições. Apenas as instituições democráticas têm condições de sustentar a paz e os direitos, independentemente dos arroubos e inclinações de governantes passageiros. A democracia é, por excelência, uma forma de organização em que o poder político não tem proprietários, mas somente inquilinos. E a Escola Jurídica Eleitoral do TSE vai oferecer o curso de Segurança e Auditoria nas Eleições Brasileiras. As aulas, com carga horária de 4 horas, serão virtuais e de graça. 2 horas serão ministradas ao vivo no dia 5 de agosto, das 3 às 5 da tarde, enquanto as outras 2 horas restantes serão gravadas e você vai poder assistir quando quiser. Essa é mais uma contribuição do Tribunal Superior Eleitoral para promover informação segura e de qualidade. As vagas são limitadas, as inscrições podem ser feitas no site eadejtse.jus.br. A seguir, nova lei vai garantir proteção aos escritórios de advocacia contra operações policiais abusivas. Voltamos já. A TV Justiça representa hoje uma das principais ferramentas de educação jurídica popular da sociedade brasileira. Algumas décadas atrás, a imensa maioria das pessoas não saberia citar o nome de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, a sociedade civil acompanha os casos mais emblemáticos, como o das cotas raciais, entende o conteúdo das decisões e compreende a organização da magistratura. Nesse sentido, a TV Justiça aproxima o Poder Judiciário da população e contribui para o acesso à justiça e para a cidadania. O cidadão brasileiro que contrata um advogado agora tem um sigilo ainda mais seguro. Uma lei aprovada em junho passou a proteger os escritórios contra operações policiais abusivas. O advogado Tiago Dias, conselheiro federal da OAB no Maranhão, conta que nos últimos anos houve vários casos de abuso nas buscas e apreensões em escritórios de advogados. Clientes tinham documentos apreendidos indiscriminadamente. Por exemplo, era comum que constituintes daquele advogado, daquela advogada, que não eram partes em processo penal, que não eram investigados, que não eram objeto daquele mandato de busca e apreensão, tivessem seus documentos apreendidos, seus processos devassados, seus direitos violados. A Lei 14.365 deste ano garante o sigilo de cidadãos que contratam advogados, bem como protege os escritórios de operações policiais abusivas.
O texto altera o Estatuto da Advocacia, o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil. A lei proíbe medidas judiciais que violem o escritório do advogado. Elas só são permitidas quando houver fundamento pelo órgão de acusação. Em caso de busca, um representante da OAB tem o direito de acompanhar e deve impedir a retirada ou análise e registro fotográfico de documentos, mídias e objetos que não tenham relação com a investigação, sob pena de abuso de autoridade dos agentes. O texto também proíbe o advogado de fazer colaboração premiada contra o cliente. Se não respeitar a lei, ele está sujeito a processo disciplinar e até a exclusão da OAB. O texto também ampliou a pena do crime de violação das prerrogativas do advogado. Avançou também a Lei 14.365 ao majorar a pena pela violação de prerrogativas da advocacia, que antes era de 3 meses a 1 ano e agora passou a ser de 2 a 4 anos de detenção e multa. A lei também garantiu o pagamento de honorários do advogado. Foi assegurado aos advogados e advogadas o pleno respeito aos seus honorários advocatícios. Honorários advocatícios esses que possuem caráter alimentar, reconhecido pelo Código de Processo Civil e já consagrado pela jurisprudência de nosso país. Hoje foi realizada uma operação da Polícia Federal para combater crimes contra o sistema financeiro. Com a autorização da Justiça Federal, foram cumpridos mais de uma dezena de mandados. As fraudes causaram prejuízos de pelo menos 230 milhões de reais. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Goiás. 8 contra pessoas físicas e 4 contra empresas. As investigações constataram operações financeiras ilegais que mandavam dinheiro de origem ilícita para o exterior. Em 2 anos, a organização criminosa teria movimentado mais de R$1 bilhão, sendo que 230 milhões passaram por contas bancárias de fachada. Os valores, segundo a Polícia Federal, eram arrecadados em crimes como pirâmides financeiras, descaminho, contrabando e tráfico de drogas. A ação é conhecida como dólar cabo, que é uma estratégia usada por criminosos para lavar dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Além disso, o grupo é investigado por criar empresas falsas, fazer câmbio irregular de moedas e direcionar capital para o comércio de criptomoedas. As penas previstas para os crimes, se somadas, podem chegar a 10 anos de prisão. A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva de um homem flagrado ao transportar mais de 118 quilos de cocaína em Goiás. O colegiado negou recurso em habeas corpus para um homem preso em flagrante pelo transporte de mais de 118 quilos de cocaína no município de Jataí, em Goiás. Foi considerado, entre outros fundamentos, que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O policial responsável informou que a equipe abordou um caminhão guincho por passar em alta velocidade pelo posto policial da PRF. O veículo transportava um carro de passeio, no qual foram encontrados 113 tabletes de droga. O juízo de primeira instância, ao converter a prisão flagrante em preventiva, destacou a elevada quantidade de entorpecentes apreendida, o que demonstraria a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. O decreto de prisão foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de Goiás. No habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa requereu a revogação da prisão, mesmo com a decretação de medidas cautelares alternativas, sob o argumento de que o investigado possui condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. A relatora, ministra Laurita Vaz, salientou que, de acordo com o decreto de prisão, a medida foi necessária e assinalou que, para a jurisprudência da Corte, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a medida, caso estejam presentes outros requisitos que a autorizem. A nova lei de recuperação judicial reforça o entendimento do STJ sobre a prevalência do juízo universal, que é o juízo competente para decidir sobre todas as ações envolvendo bens, interesses e negócios nos casos de falência. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, deferiu liminar para designar em caráter provisório
o juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre para decidir sobre medidas urgentes relativas a uma demanda trabalhista que envolve empresa de terraplanagem e pavimentação em processo de recuperação judicial. No caso em discussão, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região se considerou competente para deliberar acerca de um pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, a fim de que a execução atingisse o patrimônio dos sócios. Para a empresa recuperada, essa situação afrontou as atribuições do Juízo de Falência e Recuperação Judicial, também chamado Juízo Universal, caracterizando o conflito positivo de competência. Ao analisar o conflito de competência, o ministro Jorge Mussi destacou que as alterações promovidas na Lei de Falência e Recuperação Judicial pela Lei 14.112 de 2020 reforçaram o entendimento do STJ no sentido de que os atos de execução de créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação devem ser realizados apenas pelo juízo universal, assim como quaisquer outros atos judiciais que envolvam patrimônio de tais empresas. Jorge Mussi lembrou ainda que, mesmo em relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, o juízo universal é competente para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial. O mérito do conflito de competência será analisado pela segunda sessão do STJ, sob a relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira. A seguir, os 60 anos do 13º salário, essa importante conquista do trabalhador brasileiro. Voltamos já. Nesse aniversário da TV Justiça, eu quero parabenizá-la pela contribuição fundamental à sociedade brasileira na formação dos novos juristas e das novas juristas. Não são poucos os estudantes ou poucas as estudantes que se valem da programação da TV como um instrumento didático, em colaboração a tudo aquilo que aprendem nos bancos das universidades. Por isso, parabéns, TV Justiça, e muito obrigada por essa parceria com o ensino jurídico brasileiro. O Tribunal Superior do Trabalho fez uma live para chamar a atenção da sociedade sobre a importância de medidas de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Segundo o Ministério Público do Trabalho, só no ano passado, mais de 570 mil acidentes associados ao trabalho formal foram registrados no Brasil. O debate foi promovido pelo Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Justiça do Trabalho, o Trabalho Seguro. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, participou da abertura. O ministro destacou a evolução da legislação trabalhista no Brasil ao longo dos anos na promoção da cultura da prevenção de acidentes. Há exatos 50 anos foram publicadas as portarias 3.236, pela qual se instituiu o Plano Nacional de Valorização do Trabalhador. E a portaria 3.237, que tornou obrigatórios os serviços de medicina do trabalho e de engenharia de segurança do trabalho em todas as empresas do Brasil, independentemente do número de trabalhadores nos estabelecimentos. A coordenadora do programa Trabalho Seguro, ministra Delaide Miranda Arantes, fez um alerta. A ministra chamou a atenção para os dados mais recentes do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. De acordo com o levantamento, entre os anos de 2012 e 2021, 22.954 mortes associadas ao trabalho formal foram registradas no Brasil. Apenas em 2021, foram comunicados 571.800 acidentes e 2.487 óbitos associados ao trabalho, com aumento de 30% em relação ao ano de 2020.
Nós precisamos seguir promovendo a conscientização de empregadores e trabalhadores e da sociedade do mundo do trabalho, de forma que possamos observar na prática um meio ambiente do trabalho seguro, que é direito fundamental da pessoa humana trabalhadora, visando proteger a saúde e a vida das pessoas. No primeiro painel, o professor René Mendes abordou o tema Desafios atuais da prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, frente às novas ou arcaicas morfologias do trabalho. Segundo ele, para alcançar avanços reais, é necessária uma ampliação conceitual das políticas públicas voltadas para o trabalhador. As pessoas em primeiro lugar. O Ministério da Saúde já fez isso desde 2012, pelo menos, que há um conceito ampliado de quem é trabalhador, quem é trabalhadora. No painel de encerramento, a Procuradora Regional do Trabalho, Ileana Neiva Mouzinho, falou sobre a Covid-19 e a necessidade de melhor gerenciamento dos riscos e da vigilância em saúde dos trabalhadores. Entre os pontos abordados, ela ressaltou a importância das empresas registrarem o histórico do trabalhador, inclusive acidentes de trabalho, para estudos posteriores. Para deixar isso registrado para lá daqui a 20, 30 anos. Se quiser saber se um trabalhador trabalhou exposto a amianto, se ele trabalhou com risco, ruído, eu tenho esse registro da saúde do trabalhador, que pode servir para evitar iniquidades, injustiça e até para a ciência, através da análise epidemiológica do que aconteceu com um grupo de trabalhadores, nós mudarmos processos produtivos. A gente fala agora sobre o 13º salário, que está completando 60 anos. A gratificação, que foi criada em meio a uma disputa entre patrões e empregados, é uma verdadeira conquista dos trabalhadores. É um dos pagamentos mais aguardados pelos trabalhadores. E o salário a mais costuma tirar muita gente do sufoco. Durante um ano, às vezes, é necessário gastar o cartão a mais, aí vai só adiando a dívida, pagando o mínimo até que chega um momento que tem que usar o 13º. Muitas das vezes é para pagar alguma coisa que a gente deve, né? Ou então comprar roupa do final do ano, porque é um dinheiro bem-vindo, né? E também aquece o mercado. Segundo o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o dinheiro extra injetou mais de 232 bilhões de reais na economia brasileira em 2021. O 13º salário foi instituído por meio da Lei 4.090 de 1962. Completou 60 anos. Foi proposto pelo deputado Arão Steinbrück. Na época, o presidente da República era João Goulart, e essa era uma reivindicação antiga dos trabalhadores que fizeram greves para mobilizar os políticos. Segundo Steinbrück, a lei consolidaria uma situação que era comum entre os trabalhadores da iniciativa privada, já que patrões costumavam pagar valores a mais na época do Natal. A discussão durou 3 anos, e em meio a pressões de entidades empresariais e de sindicatos. No início, a gratificação natalina, como era chamada, era paga apenas para quem trabalhava no regime da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Na época, as entidades empresariais alegavam que o 13º salário traria prejuízos para as empresas e provocaria a extinção de empregos. Já os sindicatos ameaçavam greve geral e queriam a aprovação da lei sem emendas. Uma greve geral chegou a ser convocada em São Paulo, quando os deputados atrasaram a votação por 48 horas. A lei foi aprovada e os temores dos patrões não se confirmaram. Hoje são contemplados pelo benefício todos os trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada, urbano ou rural, doméstico, além dos aposentados e pensionistas do INSS. O 13º deve ser pago pelo empregador em 2 parcelas. A primeira entre 1º de fevereiro e 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. A primeira parcela do 13º salário pode ser recebida nas férias. Neste caso, o empregado deve solicitar o adiantamento por escrito ao empregador. O benefício está previsto no artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos direitos dos trabalhadores e não pode ser extinto. Para a doutrina, vamos dizer assim, consolidada hoje no país, é de que não pode
ser excluído esse direito dos trabalhadores hoje por ser uma cláusula pétrea, mesmo não estando esculpida no artigo 5º da Constituição Federal. Não é passível de emenda constitucional a supressão de direitos e garantias individuais. Alguns argumentam, mas isso não é um direito individual, isso é um direito social. Sim, é um direito social, mas ele só existe porque existe um ser humano como titular dele, homem ou mulher, trabalhadora ou trabalhador. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você, até amanhã.